Vamos então dar continuidade à resolução da prova de matemática, agora fazendo a questão de número 53, que diz assim: a figura mostra os triângulos e retângulos ABC e BCD, em que a medida AB igual a 12 cm e a medida do ângulo BCD com vértice em C é igual a alfa. Sabendo que o seno de alfa é igual a 0,8 e que o ponto D está sobre o lado AC, a medida então do segmento DC é igual a quanto? Então você observa aí o triângulo na tela. Você deve então considerar que existem dois triângulos retângulos visíveis no desenho, para o ângulo alfa. Então, o primeiro triângulo retângulo é o triângulo BDC, em que a medida DC é o cateto adjacente, a medida BD é o cateto oposto e a medida BC é a hipotenusa. E o outro triângulo, também relativo ao ângulo alfa, é o ABC, em que a medida AB é o cateto oposto, a medida BC é o cateto adjacente e a medida AC seria a hipotenusa. A medida AB foi informada, que é igual a 12. Ele está em busca, então, da medida DC, que eu vou chamar de Y, e a medida BC eu vou chamar de X. Vamos aplicar as relações trigonométricas que ele deu. Ele falou que o seno desse ângulo alfa aí é igual a 0,8. Vou, então, indicar outra medida trigonométrica, que é o cosseno desse ângulo alfa. O cosseno, então, vai ser o cateto adjacente, que é o Y, dividido pela hipotenusa, que é o valor x. Também vou colocar a terceira relação trigonométrica, que é a tangente do ângulo alfa. A tangente, então, vai ser o cateto oposto, lá do outro lado, que no caso aí é 12, dividido pelo cateto adjacente, que para o ângulo alfa é o x. E agora, nesse caso, a gente vai relembrar da equação fundamental da trigonometria para a gente chegar a um valor do cosseno de alfa. Então, você coloca aqui o seno ao quadrado do ângulo alfa mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é igual a 1. O seno foi dado, então 0,8 ao quadrado mais cosseno ao quadrado do alfa é igual a 1. Então, você tem que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos o 0,8 ao quadrado. Você tem, então, que o cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 menos 0,8 ao quadrado, vai ficar 1 menos 0,64. Continuando essa resolução, você tem que o cosseno ao quadrado do ângulo alfa é igual a 1 menos 0,64 é igual a 0,36. Pela operação inversa, você tem, então, que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0,36. Nesse caso, como o alfa ele é um ângulo agudo, ou seja, ele está entre 0 e 90 graus, você tem então que o cosseno dele é um cosseno positivo. Então você considera nesse caso aqui somente o valor positivo. Raiz quadrada de 0,36 igual a 0,6. De posse então do seno e do cosseno, você vai usar agora essa terceira relação, que é a tangente. A tangente nada mais é do que o quociente entre o seno e o cosseno. Você coloca seno de alfa sobre o cosseno de alfa igual a 12 sobre o x. Então, seno de alfa você já tem o valor, que é 0,8. Cosseno de alfa você também achou, que é o valor de 0,6. Isso aí dá igual a 12 dividido por x. Isolando, então, o valor de x, você tem que x é igual a 12 vezes 0,6 dividido por 0,8. Então, você chega ao resultado que x igual a 9. Usando agora novamente a segunda relação, em que o cosseno de alfa é igual a y sobre x, você tem os dois valores, então você coloca cosseno de alfa é igual a y sobre x. Então, cosseno de alfa igual a y sobre x. O cosseno de alfa você tem, que é o valor 0,6. Y é o valor que você está em busca. E o x é o valor 9. Então, você continua a resolução. Y igual a 9 vezes 0,6. Você chega, então, ao valor que o y, que é justamente a medida DC, é igual a 5,4 centímetros. Portanto, sua resposta correta é a letra A.